Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Agora sim. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão, aqui pelo seu canal 4, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, Levíssima Água de Marília, Oral Center, Odontologia Especializada e Lapa, Reforço de Fundações, na São Vicente 235, fone 33040334. O Conexão de hoje chega para falar sobre trânsito. A gente teve aí, essa semana, né, na verdade, semana que passou aí, a Semana Nacional do Trânsito, ainda algumas atividades acontecendo em todo o Brasil, alusivas a essa semana. Algumas cidades acabam realizando antes, outras depois, enfim, mas a verdade é que setembro tem aí, entre tantas outras comemorações importantes, tem essa também, a Semana Nacional do Trânsito. Ao meu lado aqui, Marcos Farto, que é especialista em trânsito, que chega para falar sobre essa matéria que ele domina tanto, e é uma matéria que está totalmente relacionada à nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. E olha, quem fala que não está nem aí com o trânsito, não se preocupa, é tanto quanto o sujeito que diz assim, não gosta de política, porque interfere diretamente na sua vida, assim como o trânsito, a política também. Farto, boa noite. Boa noite, Marcos. É um prazer novamente estar aqui nesse bate-papo, é muito agradável, por sinal. E temos a oportunidade de elucidar algumas coisas, trazer algumas ideias, sempre na busca de um trânsito mais seguro, sempre trazendo alguma informação ou esclarecimento à nossa sociedade. Farto, tem alguns pontos aqui que a gente quer abordar com você. Primeiro, já que a gente está falando da Semana Nacional do Trânsito e tal, a gente percebe assim, infelizmente, o investimento nessa área ainda está muito aquém do necessário. É muito precário, Marcos. Infelizmente, o gestor público, o prefeito e até mesmo o governador, sim, e assim por diante, deixam o trânsito um pouco de lado. Ainda hoje eu estava lecionando, e deixo um abraço aqui aos meus alunos, né, falando justamente sobre isso. O Brasil ele tem uma dinâmica um tanto quanto comprometedora. Por quê? Você não vê investimento na área de proatividade, uma proação. Você vê investimento em punição, multas cada vez mais caras, rigores, inclusive, no ato de tirar a habilitação ou de transferir a mais nova crise que está causando aí para os profissionais do volante. Saiu uma nota em que quem tem a categoria E não pode tirar o curso de transporte escolar e transporte coletivo, porque a exigência do curso é categoria D. E aí você entra num conflito. Poxa, é um profissional, alguém que dirige um veículo com maior responsabilidade, uma articulação, e ele está impedido de mudar, de fazer um curso, de se profissionalizar e enriquecer o seu currículo, porque houve uma nota impedindo quem tem a categoria E, que é a mais alta na classificação, não ter a categoria D. Então, você percebe que da onde saem essas ideias, de onde surgem esses pontos que acabam afetando diretamente a vida social. E o trânsito, ele acaba sendo um cenário, vamos dizer assim, desclassificatório. Todos, numa grande proporção, os gestores públicos veem o trânsito como algo nocivo. Eu não vou investir no trânsito porque vai ter multa, se coloca multa eu perco o voto, então você que pague o acidente e eu ganho o seu voto, porque eu não vou investir no trânsito. Essa é a sensação, e não é sensação, isso é fato. Nós vemos isso em todo o cenário brasileiro, infelizmente, até porque quem está à frente muitas vezes não domina o assunto, não entende do assunto. Então é uma herança maldita. As pessoas olham o trânsito como aquela figura de mexer no bolso, mas não olham o trânsito como aquele risco e aquela insegurança latente. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo vítimas de acidentes, as pessoas estão causando prejuízos e mesmo assim, deixa quieto, eu não vou mexer porque isso vai me dar problema. Nós tivemos aí, nos últimos dias, assim, várias mortes, né, no trânsito, e aí a gente entra na questão
de motociclistas, de pedestres, de veículos automotores também, enfim, em todas as esferas envolvendo com vítimas fatais, seja no carro, na moto ou mesmo para o pedestre. Quer dizer, isso demonstra que não é A ou B, né? Quer dizer, o trânsito é um todo. E se ele não tiver muito bem quer dizer, sinalizado, fiscalizado, orientado, ele passa a ser um problema. Vamos dizer assim, Marcos, o trânsito agora tem uma outra questão também. A escola pública de trânsito já está sendo evoluída no conceito de alguns órgãos nacionais, em que a matéria trânsito está projetada a agora ser inserida no conceito escolar, como grade curricular e não transversal. Isso é um ganho, se de Sem fato dúvida. vigorar. Se efetivar, é perfeito. Se efetivar, é ótimo. Por quê? Ainda hoje eu recebi um vídeo no WhatsApp de uma criança de aparentemente 10, 11 anos, supostamente filho de uma prefeita, dirigindo um SUV. E você vê uma criança de 10, 11 anos já conduzindo um veículo potente nas vias de uma cidade. Então, não se cria ainda o senso de responsabilidade que aquela conduta pode gerar. Então, quando você prepara já a criança, o adolescente, o jovem para o trânsito, você não tem esse saldo tão desproporcional, onde só em Marília nós tivemos esse ano 26 mortes. Só esse ano em Marília foram 26 famílias que perderam alguém que tanto amavam. Em torno de 10 anos foram 250 pessoas na cidade de Marília. E assim, eu sou um pesquisador, eu busco estar sempre afinado para conscientizar a nossa sociedade, a nossa população. Então, os órgãos precisam ter uma visão um pouco mais responsável, deixar o marketing político de lado e olhar que algo precisa ser feito. As nossas cidades não são projetadas, elas vão crescendo, às vezes em desordem. Vamos olhar aqui a questão Maracá, Marília, Padre Nóbrega. Houve uma inauguração grandiosa de casas ali, mas e o fluxo de trânsito? Então agora você criou um problema. A travessia de um lado ao outro na rodovia tem uma passarela, tudo bem, tem uma passarela, mas tem a educação para que as pessoas utilizem a passarela. Nessa passarela, os idosos, eles têm condições de subir e atravessar. Então, são coisas que precisam ser antevistas para fazer um projeto, um plano dessa natureza, dessa dimensão. E tudo envolve educação, fiscalização, como você bem disse. Nós que atuamos na fiscalização, não podemos ser sentimentais, porque quando você deixa de fazer, você condena alguém. É o amigo do amigo ou a fulano, não interessa. Cometeu uma irregularidade, a lei é para todo mundo. Então, esse ato, ele tem sempre imperado, deixar de lado a influência e agir com coerência. É isso mesmo, e a gente percebe, você lembrou aí um aspecto interessante, que é essa questão, você mencionou um jovem, né, com 10, 11 anos, que você viu, criança. Uma criança dirigindo, e quer dizer, filho de alguém influente numa cidade, que deveria dar o exemplo, né, mas aí essa questão da impunidade, do pode tudo, né, e ainda a ponto de expor, né, numa rede social, né, que tem essa... Eu diria assim, Marcos, são 21 anos de profissão, já estou na iminência de aposentar, por conta de todo o tempo de trabalho também anterior. Mas já deparei com situações... A lei da Previdência não te pegou, então? Graças a Deus, a gente trabalha, Poxa, né? Então, eu comecei cedo, né? Comecei com 10 anos, 9, 10 anos. Mas assim, já me deparei com situações em que, abordado um prefeito ou um vereador, olha... eu sou prefeito, eu sou vereador, tudo bem, mas o senhor também está submisso. Fui legalista? Sim, fui legalista. Colegas de profissão cometeram irregularidades? Também fui legalista. A lei, ela é para todos nós. Nós já temos um cenário político vergonhoso, em que há um pacto de corporativismo para não punir. E nós vemos o que o Brasil está sendo conduzido à falência por causa desse corporativismo. O que falta a nós é educação. Mas aquela educação levada ao senso de moral. Olha, eu estou errado, eu vou pagar pelo meu erro. Não, o grande detalhe é isso, quer dizer, um colega de profissão, ou até mesmo um político, quer dizer, o cara deveria ter na verdade, deveria ficar envergonhado no momento da abordagem, né, e dizer assim,
Não vamos dizer que nós não erramos. Sim, não, todos nós. Todos nós erramos no trânsito. Não vamos ser aqui demagógicos. Mas fui flagrado. Tudo bem, errei. Cometi um erro, vou pagar por esse erro. Não posso me prevalecer da condição que estou ou que sou para me esquivar de uma irresponsabilidade. E quem sabe a partir daí eu começo a refletir um pouco mais, né, no trânsito, né? Quando tocar no meu bolso também, quando eu for penalizado. Porque me parece que isso é histórico, né? O brasileiro ele tem essa característica de só se incomodar mesmo quando é confiscado algo do bolso. Antropologia, né? Você mexe na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Recentemente, uma matéria de um juiz do Paraná, ele com 50 pontos na carteira, alegou que as demandas de pontuações foram em decorrências do atendimento na comarca na qual ele atendia, um presídio. Qual que é a justificativa para excesso de velocidade para ir para uma comarca atender uma determinada situação? Então, nós, brasileiros, sempre nos furtamos de situações para subjugarmos ou nos desculparmos para não sermos punidos. Eu acho que num caso desse, talvez o único que justificaria seria o médico, a parteira, né? Alguém nesse sentido. Não, assim, eventualmente, até nisso. Mas eu vou além. O trânsito hoje, basta um erro e você paga com a vida. Paga com a vida. Então, não é simplesmente... Com a sua e com a de terceiros. Justamente, não é porque a infração é pequena. Por exemplo, uma infração muito simples, dirigir sem os cuidados indispensáveis da segurança, do artigo 169. É uma infração leve, 3 pontos na carteira e R$80. Como que eu cometo essa infração? Uma conversão errada no meio da rua, onde não há sinalização. Essa minha conversão errada, pode um motociclista estar em velocidade, colidir no veículo e morrer. Uma coisa simples, mas que demanda uma fatalidade. Ou então um motociclista com a cinta jugular solta no capacete. É uma infração leve, 3 pontos na carteira. Mas uma queda arremete o capacete, ele bate a cabeça e morre. Coisas simples, situações que podem ser evitadas com simples gestos, mas que acabam culminando em consequências irreversíveis. Realmente é lamentável, né? Essa falta de educação, essa falta de conscientização nossa, e eu me incluo também. Acho que é bom a gente reforçar aí, porque eu não estou isento de cometer erros, né? E muitas vezes eu me pego até andando um pouquinho além do que deveria, e aí eu já me policio, enfim, quando fico atento. E outra questão, Farto, que eu tenho aqui percebido e eu quero abordar com você aqui, a gente teve aí... Na verdade, nós estamos aí com uma campanha em Facebook, em WhatsApp e nas redes sociais em geral, essa campanha com relação a essa bênção chamada celular. Aparelho celular. Aparelho celular, porque existia uma preocupação com relação, olha, não pode falar no celular. Hoje, eu queria que tivesse uma lei que permitisse o cidadão falar à vontade no celular, para ele não ter que teclar no celular. Porque, sabe aquela coisa assim, ó, pior que tá, não fica? Ficou. Fica. Entendeu? Ficou. Porque agora, cara, com esse negócio de mensagem, é um absurdo. É um absurdo. Você é motociclista também, você sabe que... E tem motociclista que digita também. Sim. Mas, na maioria das vezes, é no automóvel que você se depara com essa situação. E você pode observar. Você está indo de moto atrás de um veículo. E esse veículo começa a comer a faixa contínua. Você vai tentar ultrapassá-lo e ele dá uma fechadinha em você. Você pode ver se a cabecinha não está para baixo, assim, ó. Sim. Tá com o celular no meio da perna ali. É automático, é incrível. E isso, nós vamos gerar aí uma consequência absurda de acidentes. Já tem gerado, né? E pode se agravar ainda mais. Eu vou para o intervalo e a gente volta para falar exatamente sobre celular, o Farto, que é especialista em trânsito aqui no programa Conexão de hoje. Rapidinho intervalo e a gente volta sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima, água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia. A única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Vitalícia é levíssima e é uma delícia, viu? Olha, Vitalícia é magnésio e cálcio, é livre do sódio. Essa mata a sede de verdade. Também com a gente lá para reforço de fundações, na São Vicente 235, fone 3304-0334 e Oral Center Odontologia Especializada. Rapidinho e eu volto na sequência. Até já.